vez, então, boa tarde. Podemos ir começando, né? Vamos ver se, não sei se de repente chega mais gente ou não, mas queria me apresentar, né? Eu sou o Rui, sou servidor da Justiça do Trabalho aqui de Porto Alegre, sou dirigente do Sintrajuf, né? A nossa direção ela tem 28 pessoas, né? São 7 suplentes, são os titulares que são 21, 7 são coordenadores de secretarias, nós temos 7 secretarias, né? Não existe a figura do presidente, é uma direção colegiada, né? E eu sou hoje coordenador da Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho lá do Sintrajuf. A gente está bastante feliz de poder fazer essa, que é a primeira atividade que a gente faz aqui no prédio do MPF, né, aqui no estado, depois de um processo que a gente teve de unificação das bases, né, onde a gente fez a convocação de uma Assembleia Geral, né, isso já de um processo que vem de muito tempo, né, há muitos e muitos anos a gente vem participando de atividades, seja aqui no estado, seja nacionalmente, que vem repisando a questão da necessidade de judiciário e MPU estarem unificados no movimento sindical, né, isso porque, na verdade, as pautas elas são muito homogêneas, né? As pautas de ambos os setores são muito parecidas e convergentes, né? Na maioria dos casos. Então, você sabe, né? Como eu sei, que a nossa tabela salarial é a mesma, com pouquíssimas diferenças, né? De elementos de carreira. Então, a gente sabe que basicamente o que se faz é o STF e a PGR fazerem um xerox um do outro ali na hora que a gente tem alguma demanda salarial, né, quando se vai implementar alguma coisa. Então, por que não a gente construir, né, essas demandas juntos a partir de entidades sindicais que permitam, né, a gente estar em diálogo interno constante. Então, a partir disso, né, desse entendimento que a gente sempre teve no Judiciário Federal, na FENAJUF, aqui no sindicato, e também, principalmente, da renúncia que aconteceu no ano passado dos colegas que faziam a direção da seção sindical do Rio Grande do Sul do SINDI-MPU, né, saíram da direção por entenderem que a saída era unificar, né? Então, eles entendiam que não poderiam estar na direção de um outro sindicato se defendiam estar dentro do Sintrajuf. Então, eles renunciaram por isso, né? E a partir de então, aí o Sintrajuf se entendeu um pouco mais autorizado, né, a fazer esse movimento, a realmente entrar aqui no prédio, conversar com os colegas, conversar com vocês aqui no MPT, né, no próprio MPM, na PRRS, para que a gente pudesse estabelecer esse vínculo, né? E aí, finalzinho de dezembro do ano passado, a gente teve a finalização desse processo que começou com uma assembleia do MPU, onde por maioria ampla se aprovou, né, que se pudesse então unificar a representação sindical do MPU no Sintrajuf junto com o Judiciário Federal aqui no estado, e depois a gente teve uma consulta eletrônica, né, que modificou o Estatuto do Sintrajuf, que agora passa a se chamar, desde dezembro do ano passado, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União no Rio Grande do Sul, né, onde 95% dos servidores do Judiciário Federal que votaram aprovaram essa unificação e as alterações do Estatuto. Então a gente está bastante feliz de poder fazer essa primeira atividade aqui. Fizemos na terça-feira também com a nossa palestrante lá no Ministério Público do Trabalho, né, na presença inclusive do Procurador Regional do Trabalho da 4ª Região. Né, e enfim, a gente espera que vocês aproveitem. Nosso sindicato está aberto para vocês desde o início de janeiro. Né, vocês já podem se filiar e aproveitar. Né, até antes de apresentar a Marilinda, quero pedir licença para falar um pouquinho mais do nosso sindicato. O Sintrajuf ele hoje tem 20 anos, né? Ele nasceu com a unificação entre os sindicatos da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, isso em 98. Em 2004 veio a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Né? Hoje, felizmente, a gente tem também o MPU, né, na nossa base representativa. É um sindicato que, enfim, tem uma atuação de política sindical bastante proeminente. Né? Um sindicato que tem muitos filiados. Em torno de metade da categoria do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul é filiado ao Sintrajuf, né, um índice alto para a nossa categoria em nível nacional, né, um dos mais altos que a gente tem no país, que tem tido um relativo protagonismo nas lutas nacionais e regionais, e aí destacar principalmente o tema aqui de hoje, né, que é a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência do Temer a gente teve uma atuação que foi bastante proeminente, né, e destacar a criação
do Fórum Gaúcho em Defesa da Previdência, que hoje foi reativado por conta da reforma do Bolsonaro e que é vamos dizer assim, um conglomerado de mais de 30 entidades associativas e sindicais aqui no estado que tem tido uma parcela de contribuição importante já na luta contra a reforma do Temer, né, e que agora promete reeditar essas mesmas iniciativas. Para vocês terem uma ideia, o fórum e o jurídico do nosso sindicato, né, o Sintrajuf, foram responsáveis pela ação que paralisou por cerca de um mês a propaganda institucional do governo Temer, que vinha com mentiras, né, tentando fazer a população engolir a reforma da Previdência naquela época. Então, em 2017, nós tivemos uma ação que foi aqui na Justiça Federal, na primeira vara federal, onde se obteve uma liminar que paralisou em todo o país essa propaganda mentirosa, né? Então, para vocês terem uma pequena ideia de uma ação que não é nem política, que é uma ação jurídica, né, onde a gente teve uma iniciativa do nosso sindicato do Fórum que foi criada a partir dele. Então, hoje a gente tem uma atuação sindical bastante proeminente, né? Nas demandas de categoria do Judiciário Federal e agora também MPU no país, a gente já tem, né, um know-how, bastantes iniciativas de peso nacional que são tomadas pelo Sindicato do Rio Grande do Sul, muito por conta até de alguns problemas que a gente verifica hoje na FENAJUF, que é a nossa federação, e que é uma grande federação, que já tem inclusive coordenadores que são da MPU em outros estados, né, e que fazem parte da direção nacional, mas hoje, enfim, como toda direção sindical, né, em algum momento vai enfrentar alguns problemas e por isso sobressaem alguns sindicatos maiores que conseguem chegar no STF, nos conselhos superiores, né, do judiciário para trabalhar algumas matérias importantes para a categoria. Mas não é só política sindical. A gente tem uma tradição bastante grande em oferecer para a nossa categoria e até para a comunidade em geral iniciativas culturais bastante importantes. Nós temos aí uma série de oficinas que vão desde capoeira, inglês, francês, dança, canto, né, passando por vários gêneros aí, onde o servidor sindicalizado ele paga uma taxa de R$50 no início do semestre e essa taxa é devolvida se ele tiver uma frequência de 75% ou mais, ou seja, de graça, né, com professores bem qualificados. Tem uma sede, né, se vocês ainda não conhecem, fica lá na Marcílio Dias, perto do TRT da 4ª Região, né, todo mundo convidado a conhecer. Tem um salão de festas bastante amplo, né, por um preço bem abaixo do de mercado, né, para os servidores poderem usufruir. Alojamentos tanto para servidores sindicalizados quanto para dependentes que venham a passar, que sejam do interior ou de outro estado, e que venham a passar em Porto Alegre e podem se hospedar, uma taxa de R$30 a diária, né, que são apartamentos completos, são 5 apartamentos que a gente tem atualmente. Enfim, né, sem falar na assistência jurídica, que é totalmente gratuita para quem paga a mensalidade sindical, não tem honorários sobre resultado financeiro de ações, né, e a gente está, inclusive, à disposição. A gente sabe que tem uma transição, né, o SINDI-MPU com certeza tem algumas ações judiciais em andamento, alguns colegas devem se preocupar com isso, né, porque, poxa, como é que eu vou ou trocar ou me filiar, até pode ser simultânea nessa filiação a 2 sindicatos, na situação em que você se encontra, pode estar tanto no SINDI-MPU quanto no Sintrajuf, não tem uma dependência em relação a isso, mas como é que eu saio de um para entrar no outro e como é que ficam minhas ações? Bom, uma vez, estando contemplado na ação do SINDI-MPU, o Sintrajuf pode executar essas ações sem problema nenhum e vale a mesma regra, né? Tendo resultado financeiro para o servidor, não paga honorários porque o sindicato paga mensalmente um valor maior para a assessoria jurídica justamente por isso. Além disso, também tem uma assessoria de saúde, que é formada por 2 médicos e 2 psicólogas, que estão à disposição para enfrentar qualquer tipo de situação funcional, né, que os servidores precisem. A gente tem vários casos de assédio moral em andamento, representações que o sindicato entra contra assediadores, enfim. A gente tem uma combatividade bastante grande nesse tipo de aspecto, por entender que é um problema muito grave, né, que afeta vários servidores, e a gente tem certeza de que não é diferente no MPU. Enfim, pessoal, a gente está aberto para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o sindicato, no final do painel é só falar com a gente, né? Tem camisetas também, né? Independente de vocês estarem filiados ou não, a gente está numa campanha contra a reforma da Previdência, né? O nosso pessoal aqui, o Franco, o Daniel, o Márcio e a Gisele, que estão aqui presentes, podem alcançar para vocês os materiais, né? Alguns já receberam materiais, tanto a ficha de filiação, nosso calendário de atividades principais que a gente vai trabalhar agora em março. Tem uma cartilha sobre Funpresp Jude, né, que a gente fez no ano passado, ainda quando estava encerrando aquele primeiro prazo no ano passado,
para adesão ao FUNPRESP e migração de regime. Né? Inclusive, quando a Marilina esteve no TRF, alguns colegas daqui também estiveram lá para participar da palestra. Enfim, tem também as camisetas daí, se vocês quiserem, que são iguais a essa daqui, né? Se vocês quiserem levar com vocês, tá bom? Com relação a essa questão da migração, pelo site do sindicato, vocês têm alguma assessoria lá? Sim. A nossa assessoria jurídica, sim, a nossa assessoria jurídica, tá, ela é gratuita para os sindicalizados e ela atende semanalmente num plantão às quartas-feiras. Também, né, não havendo possibilidade de compatibilizar o horário, se pode atender no escritório que fica perto também, fica ali na Avenida Getúlio Vargas do Menino Deus, próximo da sede do sindicato, para questões funcionais quaisquer. E no caso agora que a gente está no prazo, né, quase no prazo para a migração para o regime complementar, vocês levando a documentação, municiando a assessoria jurídica, eles fazem essa consulta também de forma gratuita para vocês entenderem como é que funciona esse processo de migração. Tem vários colegas que já estão fazendo esse tipo de atendimento lá. Tá? Então, e a documentação seria o que, assim? Basicamente, assim, comprovação de tempo de serviço, se tem algum tempo fora do MPU também, né, é importante levar. E se tiver o cálculo, né, do benefício especial ajuda bastante, porque daí faz botar na ponta do lápis, né, o que vale para o momento mais ou menos a pena. Aí seria tipo uma espécie de consultoria? Que a decisão, até assim, o sindicato, até esclarecendo sobre FUNPRESP, não tem uma posição política de ser contra ou a favor da migração de regime. Sim. O que a gente orienta, inclusive ano passado a Marilina falou muito, né, é que as pessoas se informem o máximo possível sobre como fica, mas também quais são os riscos, né, de cada uma das alternativas. Hoje a gente, né, teve uma vitória contra a reforma do Temer, muita gente achou que ia passar, né, e agora a gente está nessa situação de ter que enfrentar um outro projeto, né, ainda sem ter perdido nenhum direito de lá para cá. Né. Por outro lado, a gente sabe que o regime complementar é muito mais frágil pela natureza da legislação, né, na hora de alterar algum critério é muito mais fácil para o Congresso. Então, enfim, é uma decisão que ela é muito individual, assim, tem colegas que migram, outros não, a depender de como avaliam. Então, o que a gente faz é municiar vocês com a informação o máximo possível. Tá bom? Então, pessoal, vou apresentar para vocês a doutora Marilina Marques Fernandes, que é advogada, especialista em direito previdenciário, né, há muitos e muitos anos já parceira do Sintrajuf e que tem falado bastante sobre temas previdenciários para a categoria, desde a reforma do Temer, né, a questão do FUNPRESP e agora com essa PEC aí maldita do Bolsonaro. Né, passar a palavra para a Marilina, então. Muito obrigado. Bem, eu acho que eu vou falar de pé, porque aí eu consigo ver melhor todos os que se encontram lá atrás. Primeiramente, eu quero agradecer ao sindicato pelo convite de vir fazer um pouco uma fala absolutamente necessária neste momento no Brasil em relação à reforma da Previdência. E também agradecer a vocês que vieram e que se interessaram, porque como militante das políticas sociais e previdenciárias, para mim é fundamental, sempre que falo, falar para um público interessado e que está sensibilizado por uma questão que tem a ver não só com cada um individualmente, mas com um projeto coletivo e geral para uma sociedade. Primeiramente, eu quero dizer assim que a reforma da Previdência, em qualquer país, seja em Portugal, vocês já devem ter reparado que sou portuguesa, seja na Grécia, seja na Espanha, seja na Argentina, seja onde for, ele está sempre acoplado a um projeto político. Então, se nós temos um projeto político mais social-democrata, mais desenvolvimentista, nós vamos ter um determinado projeto para a Previdência. Ou manutenção dos direitos que já existem, ou ampliação dos direitos. Isso é que acontece. Quando nós temos um projeto mais alinhado, com um projeto mais conservador, onde de facto são retomadas as políticas neoliberais que vêm desde lá de 1980, Reagan, Thatcher, o neoliberalismo que nós achávamos assim, deu tão errado já em tantas partes do mundo que nós achávamos que ele já estava meio que comprovado que não é talvez a via melhor. Mas a nação brasileira escolheu na sua última eleição um projeto mais conservador, um projeto de ajuste fiscal. Esta reforma que é apresentada é uma reforma que tem o rosto desse projeto vencedor e hegemónico nas últimas eleições. É o rosto
de um Paulo Guedes que defende o ajuste fiscal e que diz, independentemente de outro projeto, o que me interessa para sanear o orçamento é fazer um ajuste fiscal e, portanto, reduzir os encargos da minha folha. Eu posso reduzir os encargos da minha folha ou eu posso, numa outra visão política, ampliar a minha fonte de receitas. Se optou com esta apresentação desta reforma, de quê? De redução de custos com os encargos da Previdência Social, da assistência, da saúde, da educação, porque este projeto já está vinculado, como vocês verificaram a semana passada, com o anunciado de que vai ser enviado ao Congresso um projeto de desvinculação das verbas para a educação, para a saúde, enfim, uma maior liberdade de realocar os recursos conforme as necessidades de gestão dos governos, do governo federal e dos governos estaduais. Dizem isso que com essa forma vão facilitar, de certo modo, o saneamento, um pouco do saneamento dos governos estaduais que estão de facto em estado calamitoso. Então, posto isto, é uma reforma que tem rosto e está alinhada com um projeto de nação, um projeto de sociedade. Com isso, eu quero dizer para vocês que se nós adotarmos este receituário, não significa que nós vamos efetivamente crescer, que nós vamos gerar mais emprego, que nós vamos gerar mais desenvolvimento e vamos ter mais empresas a funcionar. A prática e a experiência dos outros países, notadamente do meu, Portugal, até 2015 nós tínhamos adotado esta fórmula e aí o que é que aconteceu? Tivemos uma diáspora no nosso país sem tamanho, como vocês também têm uma grande diáspora. Vocês têm a vossa juventude praticamente indo embora, dizendo não gosto do Brasil, vou para a Austrália, vou para a Nova Zelândia, vou para Portugal, vou para os Estados Unidos. As pessoas de classe média com meia idade, assim como os que estão aqui alguns, vão porque dizem que a segurança não é precária. Os jovens vão porque não têm futuro. Muitos de vocês até induzem os vossos filhos a ir, vão, que lá tem futuro e aqui não tem futuro. Eu quero dizer para vocês que esta forma foi praticada no meu país e em 2015 era uma diáspora, nós somos muito poucos em Portugal. E os nossos jovens se foram pelo mundo, porque não tinham condições de ficar no nosso país. Os salários eram muito baixos e, por outro lado, como aqui, tinham feito já uma reforma trabalhista que precarizou as relações de trabalho e que levou, portanto, que as pessoas trabalhassem na precariedade sem uma garantia de um amanhã. Contrato intermitente, contrato a prazo, enfim, todo esse receituário que já está sendo praticado aqui. Nesse contexto, nos apresentou a reforma e nos apresentou a reforma com um discurso. E eu acho fundamental desconstituir o discurso, sobretudo convosco. Porquê? Porque dizem assim que esta reforma está sendo feita, independentemente do projeto ao qual ela está alinhada, para acabar com os privilégios. E já deram o nome aos privilegiados. São os servidores públicos, são sobretudo as carreiras jurídicas, são sobretudo os juízes, são sobretudo não falam do Ministério Público, normalmente o Ministério Público, isso até é uma coisa engraçada, porque o Ministério Público fica sempre debaixo do chapéu dos magistrados, os juízes são os mais demonizados, não que eles não mereçam, mas enfim, nós temos que ser justos um pouco com eles, porque eles normalmente até é engraçado, eles assim, têm o reajuste salarial e o que passa para a sociedade é que são eles, não, a verdade é que a gente sabe que os reajustes são aplicados também às carreiras vossas, sobretudo aos procuradores e promotores. Os servidores, infelizmente, muitas vezes não vão a reboque desses índices de reajuste ao estamento superior dessas categorias. E dizem então que têm que fazer porque vocês são privilegiados. Mas não contam a história. Não contam que o servidor público já teve a sua reforma lá em 2003 com a emenda constitucional número 41. Que a emenda constitucional número 41 já vai estabelecer idade 55-60 e já vai estabelecer que aqueles que entraram entre 2013, a partir daí nós vamos ter uma legislação posterior que vai estabelecer 3 tipos de servidores no Brasil. Então, os que entraram até 2003 vão ter paridade e integralidade. Esta reforma diz vão ter integralidade e paridade se tiver 62 anos ou 65 anos. Já estão a alterar a idade nesta reforma. Porque vão ficar igual, têm que ficar igual aos demais, não podem ficar diferentes. Vamos discutir. Porquê é que vamos discutir? Porque, de facto, é uma instabilidade do ponto de vista
do nosso estatuto jurídico. Porque vocês chegam a estar em 5 regras de transição, os servidores públicos. É uma coisa de louco. Quer dizer, você entrou, era uma condição. Você veio em 2003, outra condição. Veio a emenda constitucional 47, é outra condição. Veio agora a emenda constitucional, a proposta, a PEC 6, e a outra condição. Quer dizer, é uma instabilidade absurda do ponto de vista do Estado de Direito. É um Estado de Direito, gente, que está assim, ó, ela está vulcânico, está assim, é um vulcão. Cada coisa pode sair muita coisa. Então, vocês já vivem uma instabilidade do ponto de vista do Estatuto do Servidor muito grande. Com a emenda constitucional número 41, então, só vai ter paridade e integralidade, o que não é dito para a sociedade, àqueles que entraram antes de 2003. E agora com a necessidade de fazerem a idade. Porque se não fizerem a idade, não vão levar a integralidade e a paridade. Podem se aposentar, mas não levam a integralidade e a paridade. Por outro lado, criámos o regime dos servidores de 2013 a 2013, que vão poder se aposentar, com a idade que já tinham estabelecido 55, 60, agora 62, 65, mas o seu benefício vai ser calculado pela média de todos os salários de contribuição que eles tinham até então, desde 94. Pela emenda constitucional, agora proposta, se o indivíduo, quando era lá jovem, trabalhou no Zafre ou trabalhou num escritório, ganhou um salário mínimo, agora quando forem calcular essa média dos que entraram entre 2013 e 2013, será pela média de todos os salários de contribuição, porque vocês têm que estar igual aos demais trabalhadores, certo? E os que entraram a partir de 2013, ninguém está dizendo para a sociedade. Vocês já fizeram a reforma, porque os servidores que entraram a partir de 2013 já só estão contribuindo para o teto. E já só têm direito a se aposentar pelo teto. E se quiserem não se aposentar só pelo teto, vão ter que entrar no fundo PRESP, JUDE, ou fazer um fundo de previdência ao vosso belo gosto. Nesta fórmula está servidores, procuradores e magistrados, está todo mundo. Todo servidor está, toda essa casta que se fala, a casta está aí. E nós temos alertado bastante, porque vocês já estão no regime de transição para a capitalização, vocês já estão semicapitalizados. E vocês são uma fatia importantíssima para este modelo. Que é um modelo que é, sobretudo, calcado, quando eles falam na nova Previdência. Na emenda constitucional está nova Previdência. A nova Previdência não é os aspectos que eu vou destacar para vocês, que estão contidos nessa emenda. A nova Previdência é a capitalização. O que eles querem é estabelecer um modelo de capitalização neste país. Então, vamos ter hoje nós temos uma Previdência de repartição e solidária. Eles querem estabelecer um modelo de Previdência de capitalização. Cada um tem o seu fundo, cada um contribui segundo as suas possibilidades, não contribui a entidade empregadora, o empresário, o empregador não contribui, só o indivíduo contribui. Ora, se só o indivíduo contribuir, por exemplo, em relação a salários baixos, vocês já imaginaram o que é que a pessoa vai ter no fim da vida lá no fundo? Vai ter nada, vai ter uma miséria, porque só vai receber aquilo que seu fundo der de rendimento. Quanto mais colocar lá, mais vai ter. Mas quem é o mais que tem para colocar mais? Só vocês. Os servidores públicos só ainda têm um salário mais ou menos digno. Porque o pessoal da iniciativa privada, eles têm muito pouco. Eles ganham muito pouco. Eles ganham, olha, a média geral, se for 2.000, muitas vezes não chega. Então, o indivíduo mal tem dinheiro para pagar as suas contas. Quanto mais agora para poupar um dinheirinho para pôr no fundo. E ainda por cima que o empregador não vai contribuir. No vosso caso, o que nós temos estabelecido hoje, no vosso fundo, é que vocês podem contribuir acima do teto, até 20 mil, de 7,5 a 8,5. E por outro lado, a União coloca o mesmo aporte que vocês. Então, o vosso fundo vai dar alguma coisa. Então, vocês vão dizer, então é interessante. Porque é que talvez seja interessante em alguma circunstância, sobretudo à luz desta emenda constitucional? Porque a emenda constitucional propõe para vocês o aumento da alíquota de 11 para 14, podendo chegar a 16. E nos Estados, a 22%. Se assim for necessário para sanear a crise de momento do Estado. Então vocês vão passar de uma alíquota de 11 para uma alíquota de 14. E muitos de vocês estão fazendo as contas. Ora bem, se eu pago 14, se eu pago mais o imposto de renda, o melhor que é?
eu migrar para o meu fundo, contribuir só sobre o teto e depois o que eu contribuir para a Previdência Complementar é isento de imposto, a minha contribuição ao sistema. Então, talvez, naquela colocação que vocês estavam fazendo, vocês, cada um, de per si, vai ter que avaliar o que é melhor para si, se esta reforma passar. Porque, na verdade, essa questão da alíquota que está prevista na emenda vai afetar profundamente vocês. Porque vai afetar vocês enquanto ativos e vai afetar vocês enquanto inativos. Porque vocês inativos, isso ninguém está dizendo, só está dizendo que vocês são os demónios, os privilegiados, os marajás. Porque vocês têm tudo e os outros não têm nada. Essa é uma lógica de psicologia de massas perigosíssima. Porque você põe aquele que não tem nada e demoniza aquele que tem um pouquinho, que é a dignidade. O que era certo? Era aquele que tem pouquinho querendo ser igual a vocês. Essa era a política certa. Não é colocar vocês lá na miséria do outro. Isso é errado. Porque civilização e evolução da humanidade é nós criar condições que cada vez nos tornam a nossa vida mais digna, não menos digna. Então, esse pressuposto de que vai fazer igualdade é errado. E ainda por cima não contando a real. Hoje, os trabalhadores cientistas do regime geral da Previdência, quando se aposentam, não pagam nada. Contudo, vocês, quando se aposentam, acima do teto, todos vocês pagam 11%, mesmo inativos. E as viúvas, os pensionistas e os pensionistas também pagam. Então, assim, quando a gente agora vai para a rua, e eu acho importante nestes espaços de fala, é fortalecer cada um de vocês. É vocês não se sentirem acuados, é vocês não se sentirem detentores de algum privilégio. Vocês só têm direitos. Nada foi dado para vocês no conchavo, na esquina. Tudo foi conquistado por vocês. Então, pelo amor de Deus, quando dizem assim, olha aquele novozinho, aquilo ali é o Marajá, aquilo ali está bem, aquilo ali tem estabilidade, aquilo ali tem paridade. Não, aquilo ali já teve algum dia alguma vantagem, mas hoje ele perdeu praticamente essas vantagens. E sobretudo quando se aposenta, porque muitas vezes vocês não conseguem fazer o tempo para incorporar a gratificação, vocês vão continuar a pagar, os que é pela média já fica bem abaixo. Quer dizer, a qualidade de vida de vocês já foi um pouquinho melhor. Hoje a vossa qualidade de vida, mesmo não passando esta PEC, já é uma qualidade de vida menor, de qualidade inferior àquela que vocês teriam. Se ela passar, a coisa vai complicar. Pelo aumento da alíquota, pela forma de cálculo do benefício e também pelo facto de ampliarem a idade. E em relação aos pensionistas e às pensionistas, então a facada é imensa. Porque hoje uma pensionista ou um pensionista tem direito a acumular a pensão com a aposentadoria. Pela emenda constitucional, a maioria de vocês não está naqueles que ganham até 3 salários mínimos, juntando a aposentadoria com a pensão, então vão ter que optar por uma ou por outra. Sendo que, se optar, por exemplo, pela pensão de um de vocês, hoje a viúva ou viúvo recebem até ao teto, e o que excede o teto, eles recebem 70%. Com esta emenda, vão receber 60%. 50% mais 10% do dependente. E se tiver um filho, vai ter mais 10%, que é 70%. Antes, quando o dependente saía, ficava a mesma e não tirava. Pela reforma, não. Você vai ficar com 60%. Se o seu filho se tornar adulto, cai a fatia dele. Então, a pensão do servidor público, ela é, de facto, reduzida a pó, quase. Eu não diria pó, porque, claro, um salário um pouquinho mais digno, mas reduz enormemente. Veja bem, se você tem direito a 5.890 e acima de 5.890 você tem direito a 70% daquilo que enxerga, você vai ter um valor. Agora, se você põe tudo e aplica o coeficiente de 60%, a coisa complica. Por exemplo, um casal que sejam os dois servidores vai ter que optar só por um benefício. Hoje, não. Hoje fica com a pensão e fica com a aposentadoria. Se a emenda passar, não pode mais acumular. Acabou. Então, a qualidade de vida vossa, ela vai rolando de escada abaixo. Mas eles vendem essa história, enfim, que assim é necessário para promover a dita igualdade. E nós desmontamos que essa igualdade é uma igualdade perversa, porque não coloca aquele que tem menos num patamar melhor, antes pelo contrário. Já vamos chegar lá, porque antes de abordar aqueles que têm menos, que são a referência para eles, para vos colocar no menos,
Eu vou falar da proposta apresentada ontem dos militares. Sobre a égide de que iriam promover a igualdade, nós fomos defrontados ontem com uma proposta obscena. Obscena. É uma obscenidade. É uma obscenidade. Porque os militares aproveitaram a apresentação da emenda constitucional deles. Primeiro, eles partem do pressuposto que eles não têm previdência. Eles têm proteção social. O que é um conceito que só é possível no admirável mundo novo, no surrealismo latino-americano. Como é que os indivíduos vão receber o benefício quando estão doentes, ou quando estão velhos, ou quando ficaram vivos? E eles me dizem que esses benefícios não têm natureza previdenciária, são proteção social. Quer dizer, lato sensu, tudo é proteção social, é óbvio, a assistência é proteção social, a saúde é proteção social, a previdência, tudo é proteção social. Mas eles dizem que estricto senso deles então é proteção social. E que não podem, de jeito nenhum, ter um regime igual aos demais servidores. Porque nos outros países, das outras famílias de direito à qual nós pertencemos, e não só até na common law, os militares têm o mesmo regime que os servidores públicos. Porque eles fazem concurso, as mesmas prerrogativas. Os rapazes vêm dizer, não, a gente não pode, que a gente não tem FGTS. Vocês não têm FGTS. Porque nós não podemos fazer greve. Bem, os magistrados não podem fazer greve. Igual. Porque nós temos que estar à disposição para qualquer eventualidade. A última guerra vossa foi a do Paraguai. Não vislumbro. E por outro lado, os vizinhos, coitados, estão completamente sucateados do material bélico deles. Vocês têm comprado material de segunda, mas têm comprado aos Estados Unidos. Vocês têm comprado alguma coisa. Os outros, a Argentina, coitada, mal conseguem engatinhar. Quanto mais agora promover uma guerra. Quer dizer, não se vislumbra que haja uma situação que os nossos militares tenham que estar em prontidão absoluta. Nossos militares não precisam, tanto mais que eles na proposta, não sei se vocês viram, eles vão reduzir o contingente em 36 mil pessoas, dos que são precários, aqueles que não são do quadro, que eles têm 45 mil do quadro. O quadro diz que vão reduzir 36 mil. Óbvio que não estão fazendo favor nenhum para nós, eles vão reduzir 36 mil porque não temos guerra, não temos, só se quisermos criar uma boa Venezuela, mas enfim, aí é problema deles. Portanto, vão reduzir o quadro, mas isso aí não tem a ver connosco, não tem a ver com previdência, isso tem a ver com a reforma deles interna. Aproveitaram a reforma para fazer uma reforma de carreira. Então, em vez de fazerem o que tinham que fazer o seu trabalho da previdência, não, os caras aproveitaram para criar penduricários, que é aquilo que a gente passa a vida criticando os magistrados, cheios de auxílio, o cara quer auxílio moradia, os caras querem auxílio quando se deslocam. Os generais querem um auxílio de 31% a 70%, pode oscilar, por formação. Cada curso que eles fizerem, portanto, o general já chegou ao topo de carreira, o homem já não tem mais o que fazer. E ele vai ter uma ajuda, um plus, um penduricário de 70% do salário dele. E ele põe isso na reforma, isso está lá. E assim, eles dizem assim, vou poupar 96 bilhões de reais. Não, vou poupar 96 bilhões de reais e vão gastar agora já a partir de 86 bilhões de reais. Quer dizer, a poupança que eles estão nos oferecendo, quando nos estão pedindo a nós R$1 trilhão de poupança, aí eles estão pedindo 10 bilhões. Quer dizer, é uma coisa de louco. E eles têm a coragem de colocar isso. Mas eles têm a coragem. A nossa alíquota não vai ser igual a dos servidores. Nós pagamos 7,5, eles hoje pagam 7,5 para a pensão. Eles não pagam a aposentadoria, eles pagam para a pensão. 7,5. Agora, isso assim, vocês sabem que as filhas deles, até 2001, as meninas que já estavam inscritas, que é um atentado ao feminismo, quer dizer, a condição da mulher, filha solteira, receber até hoje paridade de integralidade das raparigas, e elas que estavam com o benefício até 2001 vão ficar. Aquelas que os pais já vinham contribuindo desde 2001 até agora, elas vão ter direito à mesma, porque ele vem contribuindo com esse 7,5%. Então eles diziam assim, vamos aumentar para 10,5% da nossa contribuição. E de uma forma extremamente malandra, como dizem os franceses, extremamente marota, eles diziam assim, e vamos pagar 13,5% para a saúde. Gente, todos nós pagamos plano de saúde, vocês pagam, todo mundo paga, o servidor para ter plano de saúde, ele paga. E eles põem, então a nossa alíquota é 14. Olha só como eles fizeram na reforma, porque nós vamos pagar 10,5% para a previdência, que não é previdência, é uma proteção, dizem eles, e mais 3,5% para a saúde. Aí a nossa alíquota é 14%. Vejam bem, e a gente tem que se defrontar com esse tipo da nossa frente, e dizer assim, mas cara, mas não é assim, os 3,5% é para o plano de saúde, e olha, está barato.
Quantas categorias de servidores públicos tinham calculado o seu benefício de plano de saúde, por exemplo, os do Ministério da Saúde, do Ministério do INSS, os da Polícia Rodoviária Federal, os da DRT, eles têm um plano de saúde que é GIAP, um plano de saúde só para eles. E eles até 2009 pagavam 8% sobre a folha de salário deles para plano de saúde. E esse plano foi rolando escada abaixo e hoje está quase impossível, eles desvincularam do salário. Pois os militares não só vinculam ao salário deles, não 8%, como pagava o servidor público até 2009, 13,5%. A gente já sabe quem é que vai pagar essa conta dessa saúde desses indivíduos. Somos nós. Desculpa, Marlida, tem uma questão importante, porque ontem a gente se preocupou em dar uma olhada no PowerPoint que o governo mandou sobre a reforma dos militares. E até sobre esse cálculo de economia, é 1% do que eles estão dizendo que vão economizar com a PEC, né? Sendo que são 45% que os militares consomem, né, do total da Previdência. Total, são os mais endividados. Enfim, então assim, no cálculo dessa economia, essa suposta economia, para vocês terem uma ideia, está lá entre os itens o FGTS, que não será pago no Estado, se nunca foi pago, nunca vai ser. Sim, mas também não é pago. Sim. Então, assim, até esse cálculo, ele é furado. Né? Porque tem uma despesa que não Sim, eles dizem que poupam não se depositar o fundo de garantia. Eles estão colocando na exposição de motivos. Quer dizer, é um absurdo. E quando nós vamos ver o rombo dos militares em 2019 é de 43,3 bilhões. O rombo nosso de previdência social é 45 bilhões. E nós servimos uma população de 35 milhões. Quer dizer, e eles são uma minoria. Eles não chegam a 1 milhão, nem de longe nem de perto. Quer dizer, é uma coisa tão louca. Mas, enfim, diz que tudo em nome da igualdade. Iguais, como a gente às vezes diz, iguais porém desiguais. É o princípio que nós mulheres somos iguais porém não desiguais. Mas é uma coisa assim. E eu estava a dizer, até para o Rui quando cheguei, que esta bomba só está a ser adormecida nas nossas consciências e nós não estamos saindo para a rua escandalizados com isto, porque tivemos uma bomba hoje com a prisão do ex-presidente do vosso país. Quer dizer, é bomba em cima de bomba, mas que parece que até conjugado a prisão do Temer em cima do anunciar da reforma da Previdência dos militares. Eu não sou uma mulher das teorias conspiratórias, mas que deu muito jeito aos militares essa prisão hoje, deu muito jeito, porque todo mundo está excitadíssimo. Nós aqui estamos excitadíssimos. Onde é que está o Padilha? Cada um está com a sua preocupação em saber a curiosidade de quem é que vai ser preso na próxima esquina. Então, como a nossa curiosidade é completamente induzida para um outro ponto, esta reforma aqui, ela passa mais ou menos, esse projeto, mais ou menos, além da novela ontem, chocante, do presidente da Câmara deste país, insultar quase o ministro da Justiça deste país, que, enfim, desdizendo, uma coisa terrível. E tudo isto costurado foram eventos, foi o de ontem, o Maia, e hoje a prisão, ela tira um pouco a força de contestação imediata, de reação imediata a esta proposta. Por outro lado, a reforma é colocada também sobre o patamar que é necessário fazer uma revisão dos benefícios, enfim, ajustar o valor deles e ajustar, sobretudo, as condições de acesso ao benefício. Quando você quer reduzir despesas de previdência, você só tem 2 caminhos para reduzir. Primeiro é criar obstáculos para aceder ao benefício e depois é reduzir o valor do benefício. Então, esses 2 pressupostos de tornar uma previdência precária, eles estão embutidos na emenda constitucional desta PEC 6. Porquê? Porque em relação ao regime geral, eles aumentam a idade de 62 para 65 e, por outro lado, estabelecem que se a aposentadoria por tempo de contribuição acaba, porque ela fica completamente dentro da necessidade de se fazer a idade, realizar a idade, então você só vai aceder ao benefício se você tiver 20 anos de contribuição. E vocês poderão dizer, vocês fizeram um concurso da estabilidade, 20 anos de contribuição, nos tempos que correm, neste país de crise económica, é muito difícil. Sobretudo para as mulheres. Para as mulheres e sobretudo as mulheres negras. É muito difícil. É muito difícil você ter uma carteira assinada de 20 anos e com contribuições assinadas e a respectiva contribuição. O que vai acontecer, então, é que as pessoas não vão conseguir realizar os 20 anos de contribuição
e não realizando os 20 anos de contribuição, elas vão ser canalizadas para quê? Para a assistência social. E na assistência social, eles propõem na sua PEC 6 o seguinte: dos 60 aos 70 anos, você não tem nada, e se a renda da sua família não atingir, não ultrapassar um quarto do salário mínimo per capita, você vai ter direito a 400 reais. Quer dizer, é de facto uma coisa de deboche. 400 reais. E só tirar direito a um salário mínimo quando atingir os 70 anos. E essa história do salário mínimo é outra coisa que nós temos que ter em conta. Por quê? Porque esta PEC 6, ela tem também um aspecto muitíssimo grave, se não um dos mais graves, que é a desconstitucionalização da Previdência. Tiram a Previdência da Constituição, tal como foi escrita na Carta de 88. Tirando a Previdência da Carta, da Constituição, eles, você dorme com uma legislação, acorda com outra. Porque você não vai precisar de uma maioria qualificada lá na Assembleia, na Câmara, para mudar as regras. A garantia do salário mínimo já está na PEC 6 violada, ao dizerem que é possível você receber um benefício, esse BPC, de valor de 400 reais, quando hoje diz nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Segundo, a pensão também, ela não vai ter assegurado o salário mínimo. Ela vai ter, se o companheiro ou a companheira ganhar um salário mínimo, a pessoa vai ter 60% do salário mínimo. Então vocês vejam a necessidade de a gente se mobilizar e de a gente dizer assim, mesmo que a gente tenha a maior simpatia pelo projeto político que está aí, mesmo que a gente tenha apostado todas as fichas nesse novo projeto, gente, há coisas que a gente não pode compactuar. Essa de tirar da Constituição as garantias do quadro da Previdência não pode passar, porque se isso passar é um descalabro. E vocês se lembram, certamente alguns têm avós ou pais, que quando chegou lá em 88 a Constituição, os aposentados estavam a pôr de sulfure, eles estavam completamente esgotados, porque havia aquela coisa da defasagem, vocês se lembram que dependia da data que a pessoa se aposentava, e depois o índice de reajuste não assegurava o poder aquisitivo do benefício, a manutenção. Os velhinhos estavam assim desesperados, só não se matavam porque vocês brasileiros gostam muito da vida, são alegres e são esperançosos. E se não era o índice de suicídio como os chilenos, que já coitados têm sangue espanhol e são mais trágicos. Mas vocês, só porque vocês não são trágicos, vocês não se matavam naquela altura. Pois então, com a desconstitucionalização da Previdência, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a garantia de manter o poder aquisitivo do benefício vai para o brejo. E aí o que é que nós vamos ter? Os nossos velhinhos ainda mais infelizes, porque já são muito infelizes hoje. Porque vocês certamente em casa, vocês se defrontam com o pai dizendo assim, ou com a mãe, me aposentei com 3 salários mínimos, estou ganhando uma miséria, estou ganhando 1. E aí nós temos que explicar para eles, olha, mas só quem tem o reajuste, que é embutido com a inflação e com o ganho real, é o salário mínimo. Se você ganhar acima do salário mínimo, você vai ter então o índice da inflação. O índice da inflação, claro, não acompanha o reajuste do salário mínimo, e ele, coitado, ficou fixado, ou ela, que ganhava, que se aposentou com 3, 4, 5 salários, e hoje está na miséria. E vai lá você explicar, mas eu vou para a justiça. Vocês que trabalham, que são operadores da justiça. Mas a gente tem que provar, este povo, esta gente, nós estamos aqui na casa, uma casa que também é uma coadjuvante, ou é enfim, uma guia coadjuvante do Ministério Público, mas faz parte desse caldo que é as resoluções e as decisões deste país. Nós temos que ter em conta e temos que explicar aqui sempre muito para as pessoas, não para nós, para vocês que são operadores do direito, que não há independência de poderes, que o poder é uma lógica só. Então, quando a pessoa aqui acredita, eu vou para a justiça e consigo. Não! A justiça é a mesma lógica do executivo e do legislativo. Há um poder só uma lógica de poder. E nós verificámos isso a semana passada com o Fux. Quando chegou lá o benefício dos 25% para as pessoas que precisam de acompanhante, independentemente de ser aposentadas por invalidez, o que é que ele disse? Não, porque agora com a reforma da Previdência o país está em crise e tem que ter a correspondente fonte de custeio, não tendo a fonte de custeio, não posso, vamos suspender o julgamento. Então, eu costumo dizer, o Paulo Guedes não precisa sequer, coitado, ter muito trabalho, porque o Supremo já é uma longa mão dele para não deixar nenhum direito que vá desestabilizar o orçamento passado. Nada. Então, assim, se as pessoas estão muito esperançadas que o Supremo vai fazer isto, aquilo ou aquilo outro, com todo respeito aos integrantes do Supremo, duvido, porque eles também não estão fazendo nada de especial. É a lógica do poder. E a lógica do poder está ali.
Claro que às vezes há relações dialéticas e tensão, mas ali no Supremo as relações de tensão são por outros factos, não por factos principais, que têm a ver de facto com esse bem-estar da população. Por outro lado, em relação ao regime geral, importantíssimo considerar então que nós vamos ter 62, 65, 20 anos de contribuição. Se não tem os 20 anos de contribuição, você vai ter um benefício de R$400 entre os 60 e os 70. E se você quiser se apresentar por tempo de contribuição, porque isso faz parte de uma meta que você colocou na sua vida, porque muitas vezes para o trabalhador é importante para a sua autoestima dizer eu sou aposentado por tempo de contribuição. Não porque eu fiquei velho, mas porque eu contribuí, porque eu trabalhei. É um prémio que ele quer. E ele não gosta de ser. Eu não sei se vocês já repararam, mas ele quer dizer, não, é porque eu trabalhei e tal. Então ele vai ter que trabalhar 40 anos. 40 anos ele vai ter que trabalhar para levar os 100%. Porque se não levar os 100%, não tiver os 40 anos, ele vai levar fator previdenciário em cima dele. E, portanto, vai ter que ter menos. O fator previdenciário pode apanhar vocês também, naqueles que vão ter a questão da média das contribuições. Porque se vocês vão ter que entrar naquela regra de transição dos 86, 96 agora, que é a transição para vocês. Tem que acoplar a idade, aqueles que não têm os 60, 65 vão ter que acoplar a idade. E eles podem aplicar, essa integralidade dos 100% já está muito relativizada e o fator previdenciário eles pensam aplicar também nessa média de vocês. Por outro lado, em relação à população do campo, 60 anos para homem e mulher. Hoje a mulher tem que ter 55, 60. E eles estão dizendo que vão fazer uma devassa terrível do campo. Que aquilo ali, tem muita gente que não foi agricultor, não foi nada, aquilo ali é um embuste. Aquilo ali tem muito prejuízo. Olha lá, pobres pessoas que trabalharam a vida inteira, que trabalharam no campo, que produziram, que fixaram a população lá para evitar o aumento da violência aqui, que dinamizam as economias da localidade. Agora eles vêm me dizer que essa gente que trabalha noite e dia ali no campo, que pode ser ali, tem muito embuste. Então já vai mudar, e já mudou com aquela medida provisória 867, eles já mudaram a forma de comprovação do tempo do trabalhador rural, que vai ser agora não mais pelos sindicatos, mas vai ser por um órgão do próprio Ministério da Agricultura. Portanto, aí já mudaram. E muda agora com a reforma, se passar de 60 anos para homem e mulher, que nós achamos uma tremenda injustiça em relação à mulher do campo. Porque as condições de vida são muito duras e porque ela tem, efetivamente, uma tripla jornada de trabalho. Que é no campo junto com os demais integrantes da família, que é quando volta para casa cuidar da criação, do gado, que é cuidar dos filhos, que ela lavar roupa, enfim. A mulher do campo é uma mulher penalizadíssima, uma mulher muito sacrificada. Mas eles dizem que não, que ela pode se aposentar muito bem junto com o homem aos 60 anos. E tiram toda essa descaracterização do trabalho feminino. Por outro lado, o trabalhador rural, com a PEC 6, só vai ter direito ao benefício se a alíquota dele anual chegar a R$600, com aquela 1,3 sobre a comercialização dos seus produtos. Se não chegar ao patamar de R$600, ele não vai poder se aposentar. Vai entrar no benefício da LOAS, não vai entrar no benefício da Previdência, não vai ser da assistência social. E também, em relação às aposentadorias especiais, também está havendo uma profunda revisão, praticamente vai acabar a aposentadoria especial no país, porque ela vai ser combinada, idade e tempo de contribuição e disposição. Então, assim, um mineiro que tem 15 anos de disposição na mina, lá embaixo, ele vai ter que também observar o fator de idade. Então, e vejam bem a aberração, ele fica 15 anos a trabalhar lá embaixo, depois ele vai aguardar a idade. Não sei como é que eles vão fazer essa transição, de que é que o mineiro vai viver. Eu não se faço ideia. O mineiro e as outras profissões, como outras profissões submetidas a trabalho especial. Ao cabo de 5 anos, não mais vai ter que realizar o tempo e a idade, e acabou. Por outro lado, não mais é assegurado também os 100%. Hoje, quem trabalha em condições especiais tem direito a 100%. Isso também acaba. Por outro lado, também em relação à aposentadoria especial, além dessa coisa de acabar com os 100%, de ter que realizar a idade, coisa muito interessante, que é aquele tempo que hoje se trabalha na especial, quando a pessoa não consegue fazer todo a aposentadoria especial, ele não consegue fazer os 25 anos, aquele tempo que ele fez em atividade especial, ele pode converter e que os homens ganham mais 2 anos e as mulheres mais 1,2. Também não é corrido. Não vai ser quando ele, por exemplo, vai para a função pública. Ele já tinha
5 anos lá no Polo, por exemplo, e ele vinha com 7 anos lá, porque converteu os 5 e deu 7. Agora não, é 5 mais o tempo que ele continua a fazer. Vão acabar com esse tempo fictício, como eles dizem, não tem mais direito. Por outro lado, tem as regras de transição, antes de que a gente passe de facto para o debate, que são, assim, quem se falta para se apresentar 2 anos, isto para o regime geral, não para vocês, vai ter que pagar um pedágio de 50%. E portanto, ele é permitido. Depois dos 2 anos, não, ele vai ter que realizar uma regra de transição a questão da idade, que vai costurar os 86 e 96 e vai ser aplicado o fator previdenciário que já é estabelecido, agora. Então, em síntese, gente, é uma reforma que visa dificulta o acesso ao benefício com o aumento do tempo de contribuição para que a pessoa tenha de facto a condição de segurado, que diminui o valor dos benefícios enormemente. O vosso é um deles, está com a média, as pensões, os estudos do regime geral também. Há muita dificuldade, cada vez eles ganham menos e agora eles têm calculado o seu benefício pela média dos 80% dos melhores salários desde 94, com a PEC 6 vai ser todos os salários desde que entraram para o mercado de trabalho. Portanto, vai reduzir bastante e, sobretudo, como sempre, castigar muito os que ganham pouco e que têm menos formação. É uma reforma que, na verdade, pretende, isso sim, estabelecer no país esse regime de capitalização. Essa é a nova previdência que é oferecida. É uma reforma que tem lá aumentar mais o lucro dos bancos, que são uns dos agentes principais da nossa crise da Previdência, porque são os sonegadores sem tamanho, que ficam, vocês todos, provavelmente, em alguns processos dos bancos, que aqui na Justiça Federal, eles questionam todos os índices de aplicação de alíquotas que devem recolher à Previdência, os processos deles se perpetuam. Por isso que quando na CPI vem, mas os devedores são milhões e milhões e milhões, o povo não entende. Não é que o Estado não esteja cobrando aqueles milhões e milhões, é que o nosso processo civil permite bastantes recursos. E eu, como advogada, bem, sou uma defensora dos recursos também, mas enfim, mas os recursos são eles que postergam o pagamento dessa dívida dos principais devedores à Previdência, porque eles vão fazendo recurso atrás de recurso, têm meios, têm tudo que é possível ao seu dispor, e portanto eles não recolhem. Outras empresas que também devem, muitas delas estão falidas, isso é verdade. Mas a verdade seja dita que os bancos, que são os principais devedores e que nós vemos nos jornais, que tiveram lucros fantásticos o ano passado, continuam devendo. E isso é muito grave. E, por derradeiro, eu quero dizer assim, para mim, não há seriedade nesta proposta. Porquê? Porque se faz primeiro uma emenda constitucional para alterar a questão que foi a reforma trabalhista, se precarizou o contrato de trabalho, se cria uma tal de carteira amarela, verde-amarela, a qual não enseja pagamento sequer de contribuição à Previdência, portanto não há seriedade, porque se vão criar, se me precarizam o contrato de trabalho, se me tornam a minha economia cada vez mais parada, mais sem reação, a nossa economia não tem reação. O nosso PIB está lá embaixo e nós não vemos nenhuma, em vez de eles estarem preocupados em fazer um projeto de desenvolvimento para dinamizar esta economia, eles estão preocupados em tirar daqueles que têm muito pouco. Canalizam para o setor bancário e fazem outra coisa. Quer dizer, fizeram a reforma trabalhista, precarizaram a relação de trabalho, portanto vamos ter de facto menos contribuições para a Previdência, porque eles vêm dizer, não, mas a coisa cada vez está pior. Mas é óbvio. Porque, na verdade, quando eles vão contabilizar os recursos da Previdência, eles só contabilizam a folha de salários. A Constituição diz assim, tem que ser contribuição do Estado, do trabalhador, do empresário, sobre o lucro, com fins, enfim, tem uma série de rúbricas que é para a Seguridade Social. Os caras não só não contabilizam isso e não canalizam isso para a Previdência, como ainda por cima desvinculam 30% das receitas da Seguridade para outros fins, que seja do tratamento, do pagamento da dívida pública. Então, é toda uma série de pressupostos que quando a gente se põe a pensar, a gente fica atônito, porque estão fazendo a população de boba, porque não é assim. E como vos dizia por derradeiro, eu quero dizer assim, não vejo seriedade, porque antes de fazer uma reforma da Previdência, qualquer país que se respeite o seu povo, faria primeiro uma reforma tributária.
nova reforma tributária, alterando a matriz tributária deste país. Não esses impostos progressivos que nós temos, que penalizam enormemente a população sobre o consumo e que desconhece, se omite, não quer saber dos lucros sobre dividendos, dos lucros sobre títulos do Tesouro, nem quer saber nem ouvir de imposto sobre as grandes fortunas. Portanto, que sejam penalizados aqueles que têm e que seja feita a justiça social promovendo a igualdade. Não é com esta PEC 6 que nós vamos chegar lá. Muito obrigada. Então, pessoal, a ideia é que agora fique aberto, né, para vocês colocarem ponderações, fazerem questionamentos, enfim, aquilo que vocês tiverem vontade de colocar sobre o debate. Tá aberto para quem quiser se manifestar. Enquanto o pessoal está pensando, todo mundo pegou o materialzinho do sindicato, para pensar na filiação, que é importante. Não pegou? O pessoal só alcançar para o colega, então. Tem uma cartilha do FUNPRESP, né, a ficha de filiação para quem quiser, calendário de atividades. Um outro ponto que eu não abordei e que é importante registrar, talvez mais para os nossos familiares, é que o tempo que o trabalhador agora estiver em auxílio-doença, pela PEC 6, não conta para efeitos de tempo de contribuição. É grave. Porque vocês sabem que quando nós estamos em auxílio-doença, recebemos 91% do benefício que temos direito, porque 9% fica para o custeio da Previdência. Com a PEC 6 eliminam esse 9%, porque vão rebaixar a forma de cálculo do benefício e esse tempo não vai contar para a aposentadoria. Portanto, nós temos pessoas que ficam às vezes 5 anos, 6, 7 em auxílio-doença porque estão efetivamente doentes e esse tempo não vai contar para o tempo contribuído. É outro aspecto bem grave dentro da PEC 6. Primeiramente, para amenizar, né, a professora lusitana e portuguesa, que vem nos brindar aí com esse diálogo aí, né? E parece que a tua visão é melhor que qualquer brasileiro, desse jeito. Não sei quanto tempo está no Brasil, mas desde que o Brasil foi colônia, né? Parece que ainda a tendência é se tornar mais ainda submisso. Ainda mais com esse governo que ganhou. Com certeza teve muita gente do serviço público que votou nesse governo. Por alguma razão, né? A gente vai saber de qual a razão, mas certamente sem nenhuma convicção. O que a gente percebe hoje é a falta de convicção dos caras. Né? Por alguma questão de ódio, né? Por alguma pessoa ou algum partido. E simplesmente, então, se tem alguém preso, é porque está tudo bem. E a corrupção, então, vai diminuir, digamos assim. E a gente vê que, ao contrário, o processo vem se agigantando. Então, é isso mesmo, essa balela aí do Temer preso, isso aí já era notícia que ia ocorrer, mas tudo é uma questão de tendência, é uma questão tendenciosa para essa reforma dos militares, que vão ser privilegiados, né? mas as patentes altas, né? Não as patentes baixas. Então, o que está acontecendo hoje, eu acho que a leitura aí da advogada é perfeita, né? E ela vem a nos deixar atônitos ou já anestesiados, porque o que eu vejo é um país totalmente anestesiado. Quem deveria fazer oposição também não se acha, não se encontra, né, para fazer uma oposição de qualidade, né, a esse modelo que está colocado hoje do neoliberalismo, essa caricatura já bastante batida, né, que serve aqui para um país como o nosso. E a nossa tradição é essa, né, de ser cada vez mais um país de contrastes sociais e de beneficiamento
tratamento de privilegiados mesmo, que não é um servidor público. Até tem um livro agora do Dalai Lama, que foi o último livro dele, diz que, para ter uma ideia, 67 pessoas no mundo controlam mais ou menos a metade da riqueza no mundo. 67 pessoas, ou grupos. Então, para te ver como isso fica ainda mais, algo mais assim, espantoso nos países do hemisfério sul, aí, que são os países mais pobres. Mas a minha pergunta, então, é essa questão de quem entrou, né, antes da reforma, da emenda de setembro de 2013, dezembro de 2013. Que é o meu caso, né? Daí assim, o que eu vejo que os que estão migrando, né, porque, como se fosse um barco que está afundando, né? Está afundando. Não vamos nos chamar de ratos, né? Não é esse jeito. Mas então está afundando, então a Previdência Pública vai virar capitalização, vai acabar. O ministro Guedes quer acabar porque o servidor público é o câncer do Estado. É isso que ele quer fazer. Não seria interessante migrar mesmo esses antigos, porque a paridade e a integralidade já não seria uma ficção posterior? Essa é a minha pergunta. Uhum. Respondo? Bem, você fez uma série de considerações, por exemplo, a questão de ter nascido do outro lado do oceano, ter estado do outro lado do oceano e fazer essa navete dessa grande jangada que é Portugal, como dizia o Zé Saramago. Estou há muito tempo no Brasil, sim, é um país que eu amo, eu sou cidadã honorária de Porto Alegre e uma das coisas que eu sempre digo que me causa muita perplexidade é a falta de afeto e amor da classe média e da burguesia deste país em relação ao seu país. Por isso que as pessoas dizem, Lisboa é tão lindo, mas eu entro num aplicativo e as pessoas, mas o senhor aqui, o que é que faz aqui? Por que é que o senhor não está lá? Eu digo, meus senhores, todos os países têm as suas crises, todos os países têm as suas coisas e todos os países têm os seus encantos. O vosso país é expansão, o vosso país tem por onde crescer. O meu país, já desde o século XIV, quando pega uma nau e vem à procura de trigo, vem à procura de comida, de metais e de riquezas, é porque a Europa sempre buscou, é rica, porque levou muito daqui, da Ásia, enfim, da África. É por isso que sou rica, a Inglaterra é rica, a França é rica, enfim, Portugal, coitado, sempre aquele papel triste de fazer o trabalho difícil para passar para os ingleses e enriquecerem mais, e assim fomos, e os pobres de Cristo continuamos alinhando a nossa política externa pela Inglaterra, porque até hoje a gente está muito gratos que os ingleses nos ajudou a expulsar o Napoleão, e aí tomaram conta de Portugal, e o Dom João VI veio para aqui, e até que foi bom que ele veio, porque até conseguiu fazer o Banco do Brasil e dinamizar um pouco a nossa economia. Enfim, isso foi um pouco de troca. Mas as razões dessa visão, eu acho que eu não consigo ver hoje o mundo nessa globalização e a gente que o pensa, de nós ficar em ilhas, nem que a ilha seja um continente como é o vosso país com 210 milhões de habitantes. Me impressionou sempre, desde que eu cheguei ao Brasil, a maneira como o Brasil vive de costas para o mundo. Se você perguntar a um brasileiro, a um gaúcho, o que é que está acontecendo hoje em Montevidéu, ele não sabe, não faz ideia. Ele não faz ideia. Se cair no Tabaré Vázquez, ele nem sabe, nem quer saber. Se o Macri cair ou morrer, ele também sabe porque vai dar no jornal da Globo News. Mas que ele se importe, que os argentinos estejam mal, que eles estejam... Nem interessa, só folclore. Argentino não gosta, tá. Mas, tirando esse folclore, o brasileiro vive de costas para os seus vizinhos e se fecha num casulo. Então, ele não pensa na política e as políticas sociais no todo. Com isso, eu quero explicar para si, quero dizer para si, que o que está acontecendo no Brasil, esse alinhamento com o projeto de extrema-direita, infelizmente é um câncer que está crescendo no mundo. Porque nós, na Europa, nós estamos também passando esse horror. Nós, na Hungria, temos Vítor Orbán, nós temos na Itália também experiências muito tristes, nós temos na Espanha o Vox, que possivelmente, junto com os cidadãos, vai ganhar as eleições de 28 de abril próximo. Então, assim, porquê você vai me dizer, porquê que os brasileiros e porquê que esses povos estão tão fascinados por essas ideias da extrema-direita? Porque a extrema-direita aproveitou essas novas formas de mídia, de
fazer política de massas e trabalha com aquilo que vocês trabalharam com loucura. Uma figura louca que mexe com o subjetivo coletivo de uma população, o cara diz umas loucuras, a população sente-se identificada com aquela loucura, a população começa a achar, porque qual era a única forma, e isto é uma visão muito pessoal, de derrotar o partido que estava no poder, o PT. Qual era a única forma? Só apelar para a desrazão, a loucura. Porque eles viam uma dificuldade muito grande de construir um projeto. Porquê? Isso nós também nos queixamos em alguns países. Porque a centro-direita não soube construir um projeto moderado. O PSDB afundou. E vocês ficaram da classe média, que não são pessoas alinhadas com a esquerda, com a centro-esquerda, sem opção. Muitas vezes dizem as pessoas assim, os culpados da derrota, os culpados de estar lá o Bolsonaro, é o PT. Não! É o PT, a esquerda e a direita mais que nós. Porque a direita não construiu alternativa para vocês, que agora estão perplexos. Aqueles que votaram no Bolsonaro estão de boca aberta, mas eu não tinha outra opção. Não tinha outra opção, a responsabilidade de quem? Que a centro-direita não soube construir uma opção para vocês. E vocês não souberam construir junto. Isto é preciso ser uma reflexão muito importante. E as pessoas assim, muitas pessoas dizem para mim, olha, eu votei nesse homem porque eu não queria o PT. Mas a gente não pode votar por reação. A gente tem que votar em projeto. Contudo, não se sabia projeto. O homem não dizia, o homem estava com uma facada, não ia nos debates, não ia em nada, não escreveu nada. Então vocês deram um voto em branco. O voto de vocês mais valia ter sido nulo. Porque vocês votaram em branco. Vocês votaram, agora sim, o que é que esse homem fez? Se ele fosse coerente, porque eu não posso pedir para aquele pobre homem, me desculpa, porque é vosso presidente, coerência. O cara disse que agora está defendendo a reforma. Há 7 meses o cara era contra a reforma. O que é que isso se chama? Estelionato político. E só não dizemos que é um estelionato político eleitoral, porque a gente não confere inteligência, um QI, e com todo o respeito aos presidentes, porque é uma incoerência tal no discurso desse indivíduo que não posso conferir responsabilidade a esse indivíduo. Eu diria até que é inimputável. Porque o próprio ideólogo dele, o Olavo de Carvalho, diz assim, olha, eu gosto desse rapaz, gosto muito dele, mas não sei o que é que ele pensa. O ideólogo dele. E diz esse homem, isso agora em Washington, o Olavo de Carvalho, que não dá 6 meses a esse presidente. Então nós estamos aqui a dar seriedade à proposta desse homem e desse governo, mas a gente está, pode ser que amanhã a gente não esteja lá mais, pode ser que tenha um ou esteja outro. Evidentemente que se vier outro, possivelmente poderá ser um Mourão ou coisa assim, ele manterá esta PEC e aprofundará. Mas a conjuntura política que nós temos e aquilo que o senhor colocou, de que as pessoas votaram e muitos colegas vossos votaram, é de facto nós temos que ter uma reflexão e também não perdoar a eles, porque todo mundo tem curso superior, todo mundo tem que saber que não se vota em branco, que a gente não pode votar em alguém que não representa um projeto. E também não podemos votar em alguém por reação. Eu não quero mais o PT, então vou votar nesse homem. Isso não dá maturidade à população. Nós temos que pensar em votar em quem apresenta ideias. De qualquer modo, tem muita gente que votou porque teve identificação com este projeto, como tem outros países que estão votando. Há um ressurgimento da extrema-direita na construção de outros demónios, como a questão dos imigrantes na Europa. Vamos votar na extrema-direita porque ela é xenófoba, ela não quer os imigrantes. Vamos votar na extrema-direita porque ela é nacionalista. Vamos votar na extrema-direita porque ela tem valores, ela preserva a família. Então a pauta da moral e dos costumes se sobrepôs à pauta económica, à pauta social. E isso é o nosso debate. Nós estamos debatendo só um pequeno aspecto desse projeto, através da reforma. Mas cada um deve ir para casa pensar desse ressurgimento dessa pauta de costumes, dessa pauta que nos envergonha um pouco, porque, sobretudo para nós mulheres, quer dizer, fomos para a luta, somos feministas, lutamos pela igualdade e tudo mais, hoje vem conceitos assim, a menina de cor-de-rosa, o menino de azul. Eu me lembro lá que em Portugal você se insurge contra o cor-de-rosa, mas minha mãe dá um par de estalos, porque os franceses, os portugueses, os espanhóis, eles dão um par de estalos às crianças, que é feio, e se a criança é insurgente. Eu me lembro que era insurgente com o cor-de-rosa. Veja bem, naquele tempo, já há muitos anos. Então, essa pauta de costumes, essa pauta conservadora, essa pauta xenófoba não é só vossa.
vocês estão inseridos, infelizmente, numa pauta que está se expandindo, como uma hidra. Quer dizer, voltou de novo essa extrema-direita. E é preciso ficar muito acautelado com isso. Isso é para responder aos seus considerandos, não tem muito a ver com a Previdência propriamente dito, mas enfim, está tudo conectado, as coisas se conectam. Em relação àquilo que me colocou, a grande preocupação de se é interessante emigrar ou não, veja bem, a experiência que nós temos para a Previdência complementar, por exemplo, Previdência complementar fechada, que será um pouco a vossa, porque aquela é fechada, porque não é uma Previdência aberta, o vosso fundo é só para os servidores. Tem o fundo de Preste Jude, que é só para os servidores da Justiça. E do MPU. E do MPU, claro. Então, hoje tem o estatuto, tem o regulamento, que diz assim, se você contribui tanto, você tem uma tábua, você vai receber mais ou menos tanto, a expectativa de vida que nós consideramos foi tanto. Esses pressupostos podem ser alterados no meio do caminho. E nós tivemos a decisão do Supremo, semana passada, dizendo que os fundos de previdência complementar eles podem se adequar conforme as necessidades atuariais do próprio fundo. O que é que isso significa? Que aquilo que vocês têm, sabem muito bem o que pagam, não sabem o que vão receber. Quanto vai ser, não sabem. E também não sabem, se vocês viverem mais do que aquilo que está previsto, como é que vocês vão viver? Porque o Fundo de Previdência Complementar tem duração. Eles prevêem que a pessoa possa viver até os 80 anos. Se a pessoa viver até os 85, ela dos 80 aos 85 que se vire. Portanto, sempre a pessoa tem que ponderar que mesmo que precário, aqueles que têm paridade de gravidade, eu pensaria muito bem. Porque também tem outra coisa. Hoje eu sinto-me valentão e eu estou ganhando um pouquinho mais e eu sei que eu vou deixar, além dos 5.890, uma parte substancial para contribuir. Mas se eu aperto, se o meu salário não tem reposição, eu já não sei se eu não vou pensar, quem sabe, não contribuo. E depois se vê. E deixa de contribuir. Depois, quando você se aposenta, só tem direito a receber as contribuições que você fez, porque aquela parte que o governo contribuiu não vai ser paga para si. Você só recebe a sua parte. E não a contribuição que fez o seu obra pagador. Então, vai ser pouco. Então, é preciso muita disciplina orçamentária para entrar no fundo de previdência complementar. Porque nós somos educados para o consumismo, nós não somos educados para a poupança. Então, assim, a gente é educado para o presente, e sobretudo vocês latino-americanos, vocês é muito presente a vida. O hoje para vocês é tudo. Isso é muito importante a vida. Mas nós lá na Europa que tivemos muitas guerras, a gente se preocupa em ter 2 quilos de arroz em casa, ter mais que 1 quilo de farinha, sabe, se nós não vê a guerra. Sabe, é um fantasma na nossa vida na Europa, a guerra. Vocês não tiveram isso, vocês não sabem o que é ter uma caderneta para ter comida, racionamento. E nós passamos isso. Então, povos como os japoneses, como alguns povos europeus, têm uma capacidade de uma educação para poupar. Vocês não têm. Esta é a minha resposta assim. Eu acho melhor ficar, os de 2003, fazerem um esforço para ficar as mulheres até aos 62 e os homens até aos 65, na regra de transição. Para complementar, ainda, Tem uma colega só aí. Só para completar a pergunta de novo, então, de repente, diante dessa tragédia que anunciava aí, de se passar nos tempos da reforma, certamente eles vão abrir os prazos para migrar, né? E de repente começar a estocar comida depois, né? De repente agora, quem sabe, esperar passar essa tragédia aí, que infelizmente acho que vai passar, eu vejo, né? Não sei nesses termos, do jeito que está, e de repente pensar depois desses mais antigos, se for o caso, né? Eu não sei, vão abrir outros prazos, né? Para ver como é que vai estar isso aí, né? Porque é difícil tomar uma decisão até o dia 29, é difícil. Que agora, e não está, ainda não foi aprovado, e de repente vai ser aprovado, depois vai ficar pior ainda, né? Pelo jeito. Não sei. Assim, até eu pedi licença para a Marilinda, porque tem o seguinte, né? No MPT também a gente teve um pouco esse debate, tá? As pessoas achando que são favas contadas, e não são. Reforma da Previdência, a do Temer, todo mundo também achava isso. A gente estava só no judiciário e a gente passava, as pessoas diziam, vocês são loucos, vocês querem barrar a reforma vai passar. Vocês têm que ir lá pegar uma emenda para salvar a nossa vida.
né? E o que aconteceu? Não passou a reforma. Teve uma luta violenta, né, do conjunto dos trabalhadores para barrar essa reforma. Teve também elementos de conjuntura política, que aí é o imponderável. A gente não tem como ter controle sobre isso, mas a gente tem como ter controle sobre a nossa reação. A nossa reação ela foi muito bem feita, né? Digo, nacionalmente, na amplitude da classe trabalhadora, foi muito bem feita a luta contra a reforma da Previdência. Contra o trabalhista já tem uma outra posição. Mas a gente conseguiu, com muita greve, e a maior greve geral da história do país, em 28 de abril de 2017, a gente barrou essa reforma. Então, assim, dizer que vai passar, que não tem jeito, eu acho que não é bem assim. Tá? Só para fazer esse parêntese, porque a gente está entrando numa luta, aí vocês estão pegando camiseta, tá? Uma campanha que a gente está iniciando. A gente está iniciando uma campanha que vai ser nacional, que vai ter um peso importante dos sindicatos, das entidades representativas, para a gente buscar barrar. E está recém começando essa guerra, nem começou a tramitar na primeira comissão. Né? Então a gente vai buscar e a gente precisa, aí sim, o sindicato vai fazer sua parte como vem fazendo ao longo desses 20 anos e cada um de vocês também vai ter que fazer sua parte individualmente. A gente vai precisar de gente na rua se a gente quiser provocar um clima de insatisfação popular, mostrar que tem um desgaste grande a ser comprado a partir de algum apoio a essa reforma. Então, é todo um trabalho que a gente já fez, claro, num outro contexto político, mas que tem condição de barrar, tem. Né? As nossas chances aumentam conforme a gente se movimenta. Né? Agora, até invadindo assim, a fala da Marilinda com relação ao FUNPRESP, eu não ficaria tão preocupado, eu sou de 2001, né? Eu não ficaria tão preocupado em migrar. Eu sinceramente, não perdi nenhuma noite de sono pensando nesse assunto desde o ano passado. Porque assim, o FUNPRESP hoje, até a Marilinda pode falar bem melhor que eu, né? Não se sustenta no longo prazo. Hoje, com o que tem de adesão, ele não se sustenta no longo prazo. Então, obviamente, vai ter outras janelas e a gente vai poder pensar, né, se a catástrofe que vocês estão acreditando vai acontecer, realmente se concretizar, a gente vai estar daqui a pouco com uma alíquota de 17%, 18%, até 22%, dependendo de como for, né, e aí as pessoas vão ver onde é que aperta seu sapato. Né, mas eu acho que quem tem ainda direito à integralidade e paridade não precisa deixar de dormir por isso. Posso falar? Em primeiro lugar, eu gostei muito da tua fala nesse sentido de a gente começar a não entrar nesse pensamento de que pode ser aprovado, porque também com o Temer foi essa tortura e a importância da gente começar a se mobilizar mesmo e é bem bom que fale isso, assim, né? Senão fica um clima de desesperança total, assim, né? Tristeza. Desculpa, eu vou perguntar uma coisa mais pessoalizada, porque eu quero aproveitar a oportunidade, mas também é sobre essa questão dos antigos, que é o meu caso, né? Então, a doutora falou que vai haver para quem já está lá quase nos finalmente, que é o meu caso, um período de 2 anos, aqueles que paga 50% de pedágio. Eu queria perguntar se nesse caso é mantida a integralidade e a paridade. Por exemplo, eu falto bem pouco, mas porque eu não tenho a idade. Eu tenho 34 anos de trabalho, mas eu não tenho a idade nenhuma. Então, eu fico em qualquer regra e não dou certo. E aí falta pouco tempo, né? Existe uma possibilidade até de 1 ano, no máximo. Ficaria mantida a integralidade e a paridade nesse pedágio de 50%? Olha, os 2 anos não é para o regime próprio, é para o regime geral da Previdência. Vocês não. Vocês não estão dentro dessa regra dos 2 anos. Para vocês vai ser feito um cruzamento de idade com tempo de contribuição para manter a integralidade. Vai ter que somar 86, 96 até que vocês cheguem lá à idade dos 62 próximos dos 62. Quer dizer, você está entre 55 e 62. Você eles vão fazer esse somatório de tempo de serviço com a idade e você vai entrar nessa regra, mas de plafonamento. Vai ser por um plafonamento. Idade e tempo de contribuição. Mas vai ser assegurada a sua paridade e integralidade dentro da regra de transição. E se, entretanto, nós conseguirmos barrar a PEC 6, você não vai ter essa necessidade, se tiver já o seu direito adquirido, perfeito. Vai se apresentar nas condições que vigoram hoje. A minha outra pergunta é assim, se a gente já conseguiu, por alguma daquelas outras emendas ali,
já está na ação permanente por uma das outras emendas que não era vantajosa, Sim. isso fica mantido ou cai tudo? O acordo de permanência é uma incógnita. É uma incógnita. Não Mas, é bom, mas eu digo aquela que tu tinha implementado a emenda 20, por exemplo, eu já comentei, daí falta a emenda 47. é aquilo que eu te disse, quer dizer, vocês acabam por ficarem quase 5 emendas de transição, mas aí sempre eu peço para vocês irem nos recursos humanos, fazerem a avaliação do tempo que falta e depois sentarmos para ver, de facto, concretamente o tempo que falta. Mas tem que pedir a sua projeção, como é que está, como é que não está, por exemplo, tem muitos que estão pedindo esse documento, porque depois eles vão fazer a alteração da forma como vão apreciar os tempos. Tem tempos, por exemplo, tem servidor que trabalhou, por exemplo, na Caixa do Banco do Brasil. Tempos houve que consideraram que a primeira entrada no serviço público era quando entrou na empresa pública. E tem certidão esses servidores lá dizendo o tempo que falta é só este. Entretanto, houve uma alteração da leitura dessa leitura e agora dizem que eles não têm o tempo. Então a gente já tem, do ponto de vista jurídico, um substrato para pleitear o direito, tu entendes? Então é muito importante aqueles que estão quase aposentando ir no recursos humanos e dizer assim, eu quero saber direitinho quanto tempo falta, está dentro das regras. E aí ficar muito bem com aquele documento e aí sim podemos sentar e ver se está tudo bem, se não está bem. Eu até peço desculpa, eu não entendi muito bem, mas dentro do contexto, o meu caso não é tão próximo quanto da Kátia, mas assim, a senhora falou que tem que fechar, garantir a paridade, por exemplo, no caso dela, Sim. Mas só porque está faltando 2 anos, para quem está faltando... Não, isso é para o regime geral. Os 2 anos é só para as pessoas do regime geral. 2 anos não. Você no seu não. caso está faltando os 2 anos, né? Não, caso o ano e pouco. Mas na verdade tem que atingir o 86. Tem que atingir a com forma. aquele acréscimo. Tem que atingir. Com aquele acréscimo. Para garantir a paridade. Por causa das 62, agora, dos 62 anos para as Sim. mulheres e 65 para homem, vocês vão entrar naquela regra de transição. Por isso é que eu acho que tem um que... ano, né? Mesmo no caso dela, está falando. Mas os 2 anos é só para Tá, o regime geral. E com relação aos servidores mais novos, a senhora acha que é interessante essa migração? Porque eu estou bem, confesso que estou bem por fora ainda do tempo, comecei minha Mas aí entrou entre 2013 e o anterior a 2013, eu sou de 2011, mas eu entro já naquela segunda regra, né? Sim. Média. A média. Olha, é difícil aí tem que fazer contas. Se é interessante do ponto de vista assim, pagando aquela alíquota que vai pagar, o imposto de renda, aí já tem que fazer essa projeção do sindicato, ir lá e sentar e ver. É tudo conta. A previdência é conta. Mesmo a previdência dos regimes públicos é conta. Não pode tomar uma decisão assim, tem que ver. E também tem que ver se é uma mulher disciplinada. Economicamente. Assim, disciplinada na poupança. Porque são muitos apelos do consumo. É muito apelo. A pessoa, depois a pessoa já não consegue contribuir para o fundo e a pessoa depois vai ficar só com um teto. Sendo que o teto pode ficar bem menor do que é hoje. Então, de qualquer forma, seria uma aposta, né? Seria uma aposta. E aí se tem um bom salário, desde que começou a trabalhar, vai ter um benefício mais ou menos próximo. Entende? Não vai ser um benefício, se por exemplo tem outros trabalhos, se trabalha no serviço público e com salários muito baixos, se vai precisar mais uma média. Mas se teve sempre um bom salário, já vai ter uma média mais compatível com o que ganha hoje. Mas não é para decidir agora. Eu acho que é que nem a gente falava, né? Provavelmente vai ter outras janelas. É muito difícil não ter nenhuma abertura nova de janela para a FUNPRESP. Muito difícil. Assim, até um parêntese na questão do FUNPRESP, tá? O próprio fundo está convidando os sindicatos do Judiciário, do MPU, para conversarem lá em Brasília sobre fazer atividades com o Amarildo. Acho que é conhecido até de vocês, que foi DG do STF na época da greve de 2015, né? Hoje ele é presidente do FUNPRESP. Ele é garoto propaganda, ele migrou, é um servidor muito antigo do STF, ele migrou, né? E agora ele viaja pelo Brasil fazendo palestra dos órgãos do Judiciário pelo FUNPRESP. Amarildo Vieira, não me lembro o nome completo, Amarildo Vieira. Ele, assim, tem vários convites para o Citrajuf para fazer esse tipo de palestra. O Citrajuf não vai fazer. Né? A gente faz palestra com profissionais que são independentes, como a Marilinda, que já fez para a gente sobre FUNPRESP, né? Exclusivamente sobre FUNPRESP, para que a gente possa ter uma visão que não seja atrelada ao órgão. Né? O presidente do FUNPRESP ele tem interesse em fazer o FUNPRESP crescer. Né? Então, toda essa propaganda nos leva a acreditar assim, que
com certeza não vai ser agora a última janela. Não posso garantir isso para vocês, mas o contexto nos leva a acreditar isso, né? Nos leva a acreditar nisso. Ano passado teve lá na PL, teve uma palestra também com o representante do Congresso, mas ele se propõe a realmente fazer, ele também frisava esse negócio do cálculo, né? Sim. Embora ele dissesse, né, que seria vantajoso, né, ele queria investir, mas eles tinha um link lá que dava para fazer essa simulação. Mesma coisa assim de cada caso, né? Sim. Em contrapartida, teve um outro diálogo com alguém que não defendia a Compresso, mas ali era muita informação, acho que era um procurador, não lembro o nome dele, foi aqui na regional até. Mas ficou bastante confusa essa questão, né? Eu acho que foi a mesma palestra que teve no TRT. Se bobear, foi na mesma época. Eles vieram e fizeram algumas palestras. Mas tanto é que ele não queria que divulgasse o livro dele, não sei, ele vendia um livro, né? Sim, sim. O Amarildo, na palestra no TRT, ele fez basicamente a mesma coisa. Também disse, vocês têm que calcular, tal, mas né, a reforma da Previdência está aí. Então, né, vocês têm que pensar que daqui a pouco não vão ter integralidade e paridade. Então, é um jeito meio complicado, assim, enfim. E no caso de quem entrou depois de 2003 e antes de 2013, a migração sem aderir ao FUNPRESP, o que tu acha? Aí é assim, depende. Se a pessoa tem um bom conhecimento de finanças, do mercado financeiro, de aplicações, a pessoa pode se arriscar. Porque tudo quanto é da capitalização, mesmo que seja o FUNPRESP, sempre vai se submeter às regras do mercado. Se há uma crise, como foi em 2008, os fundos vão a pique, quer seja um fundo ligado à República como o vosso, quer seja um fundo desses PGBLs, assim, todos vão ao mercado. Há crise, por exemplo, o economista que previu a crise de 2008 deu uma entrevista na semana passada e dizia que não está longe de termos uma outra crise em 2021. Quer dizer, nós não superámos completamente a crise de 2008 e não estamos longe de uma outra crise. Tudo depende, né? Portanto, é uma opção sua. Se você achar que tem capacidade de ter boas aplicações e tudo mais, pode correr esse risco. Mas a minha experiência sempre de vida em outros países que vivi e tudo mais é que tudo que é assegurado pelo Estado, pelo público, é mais seguro do que o assegurado pelo privado. Sem dúvida alguma. Seja na África, seja na Ásia, seja onde for. O que é do Estado, o que o Estado se comprometeu a garantir, é mais seguro, sem dúvida alguma, do que aquilo que o mercado financeiro propõe nos pagar. Porque não há seguro contra esse tipo de investimento. Se vem a crise, se vem uma crise na Bolsa, a Bolsa, veja bem, a gente não entende. A economia está mal. E só de dizer que vou fazer uma reforma, a Bolsa sobra 100 mil pontos. Isso é possível. Sabe? O dólar cai. Mas se o humor da Bolsa, se não fizerem a vontade dessa criança, entre aspas, do mercado, já a Bolsa desce, já o dólar sobe. Então, são regras extremamente frágeis para nós. O que é que nos ensinaram desde que nascemos? Ir para a escola. Estudar, a maior parte, meu filho, você estuda para você conseguir a sua independência, Nós somos educados até para trabalhar, não somos educados para investir. Nós não somos educados para investir. Pode ser que em casa deem uma mesadinha para nós quando era pequenos para sabermos administrar, mas é sempre uma mesadinha. Nós não fomos educados para investir, para fazer riqueza, para produzir riqueza nessas especulações. Então, o meu conselho fica onde está. Fique na média, até ver. Depois podemos conversar, dependendo da conjuntura, dependendo do que é que vai ser aprovado neste país, a gente pode conversar de novo. Mas agora é melhor ficar, relaxar e aproveitar o momento. Mais alguém, pessoal? Só um comentário aí, não é que eu esteja assim, pessimista, né? Mas até um pouco realista, é que assim o Congresso de lá para cá mudou bastante. Né? Então não que eu tenha contado favas, né? Isso já está tudo resolvido, mas no tempo do Temer ainda tinha uma efervescência política mais visível.
né, no Congresso, então houve um impeachment, né, houve um golpe, né, alguns consideram que foi golpe jurídico, né, no aspecto jurídico. Então as coisas já estão uma efervescência. Hoje eu não vejo tanta efervescência, porque é um Congresso mais novo e muito mais conservador. Então a luta, eu acho que ela tem que ser bem direcionada hoje, nesse sentido de trabalhar, né, para evitar então que essa reforma Eu só quero dizer assim, não me alongando, não abusando da vossa paciência, não podemos, Rui, eu acho, a gente desconsiderar que nós temos no poder um presidente populista. E um populista se sustenta na simpatia e na adesão do povo. Uma reforma destas, se nós trabalharmos bem o descontentamento e o repúdio a esta reforma da base, há também possibilidade, apesar de não haver efervescência política, a possibilidade de não ir para a frente, porque esse populista não se sustenta sem essa adesão irracional a ele próprio. A ele. Então, essa questão do projeto populista é também, entre aspas, uma arma para nós, quer dizer, uma arma não, mas um elemento que temos que ter em consideração na nossa articulação de forças. Se eu tenho base, se eu sou uma pessoa com base, com pés, e que me amparem, como tiveram os grandes líderes da história, eu me sustento. Mas o atual presidente não tem base. A internet, essas coisas do WhatsApp, isso aí não é base, isso aí é tudo virtual. E tudo que é gasoso desmancha no ar, já dizia o Karl Marx, né? Pessoal, assim, contexto, assim, ele ainda é muito indefinido. Acho que desde 2014, por ali, a gente vive o imponderável, né? Até a greve, né? Pelo menos para o pessoal do judiciário em 2015, cada semana era uma conjuntura totalmente diferente. E eu acho que ainda não deixou de ser assim, né? A gente, claro, tem uma configuração parlamentar diferente, o presidente é outro, foi eleito, né? Diferente da questão, tem gente que até brinca, né? A gente já chama de golpeachment, né? Golpe, impeachment. Mas o fato é que a gente ainda não sabe exatamente quais são os limites e o que esse governo está realmente disposto a fazer para se manter. O fato é que é um governo, como a Maria Linda classificou, acho que é uma boa classificação, um governo bem populista, mas que ao mesmo tempo está propondo medidas absolutamente impopulares, né? Está vendo a sua popularidade decrescer de uma forma bem grave, né? Rápida, e nós ainda não sabemos, que assim, não é um governo do PMDB, não é do PSDB, não é do PT. A gente não tem um parâmetro para saber como é que esse governo, essa base parlamentar, que é uma base meio heterogênea, meio gelatinosa, assim, não tem uma cara ainda, como é que ela vai se posicionar dentro e fora do Congresso para manter um governo. Aparentemente, inclusive, hoje eu estava lendo que teve um problema do PSL com o PSDB porque alguém chamou numa comissão geral do Alckmin de assassino, um parlamentar do PSL. Então, isso tudo é elemento de conjuntura que nos dá uma indefinição muito grande, mas ao mesmo tempo nos dá oportunidade. Porque se esse governo não tem uma rigidez de sustentação, como disse a Marilinda, está aí a nossa oportunidade para fazer o estrago que a gente tem que fazer. Buscar barrar e desgastar essa proposta de previdência até o governo acreditar que não vai passar. Porque no momento que acredita que não vai passar, aí quer negociar, aí quer ver, quer reduzir. E aí a gente começa a ganhar terreno. Foi assim com o Temer. A gente achava que era um governo muito fortalecido, quando a gente viu todo o gás dele foi gasto para segurar as duas denúncias da PGR. Então acho que é isso. A gente torce inclusive pela PGR, né, nesse governo também. Né, importante, mas sobretudo na nossa mobilização. E assim, eu sei que a gente está tomando bastante tempo do horário de trabalho de vocês, quero agradecer muito a presença de vocês todos aqui, né, essa primeira atividade aqui no MPF, e convocar os colegas. A gente tem agora, amanhã, né, um dia nacional de mobilização contra a reforma da Previdência. No Judiciário Federal, como a gente está tendo essa atividade aqui, a gente não vai fazer aqui, mas nos prédios do Judiciário a gente vai fazer assembleias de base para juntar o pessoal, debater, votar algumas questões e já aproveitar para chamar para mobilização. E por volta das 6 horas começa a atividade lá na Esquina Democrática, que é uma atividade de várias categorias, serviço público, iniciativa privada, contra a reforma. Atividade que é nacional, né? E aqui em Porto Alegre, na Esquina Democrática, às 18. Vai passar um ônibus, pessoal, no prédio da Justiça Federal, umas 5 para 6 da tarde, para levar o pessoal para a Esquina Democrática. Tá? Tá todo mundo convidado para que a gente possa se somar nesse primeiro esforço aí, o primeiro esforço nacionalizado aí, específico contra a reforma.
Tá, gente? No mais, assim, agradeço bastante, imensamente aí, o nosso sindicato está de portas abertas para vocês, a gente quer muito poder contar com vocês dentro do sindicato, né, para a gente poder garantir essa representatividade no MPU, que nos garanta também poder conversar com o Casarré, com, enfim, com os procuradores, para colocar as pautas que vocês têm a trazer para nós, que a gente tem certeza que tem muita coisa represada. Tá bom, gente? No mais, segue o debate aí, a gente permanece à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado.